Olá, queridos irmãos e amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É com grande saudade no coração que estamos aqui hoje para falar sobre as lições do Evangelho, as lições em especial do Livro dos Espíritos, a questão 356, que vai requerer de nós uma busca ampla de conhecimento e de mergulhar fundo mesmo nos ensinamentos dos Espíritos, sob as orientações de Kardec, que nós possamos, envolvidos por essas vibrações fraternas, reconhecer as lições benditas e evangélicas, que nossa distância não seja para nós o impedimento de continuar nos amando, nos respeitando, estendendo esses laços fraternos. O momento ainda é de necessidade de manter esse isolamento, mas que nós possamos manter os nossos corações acalentados pelo amor de Deus e certos de que tudo passa, e isso também passa. E tão logo poderemos nos reencontrar, abraçar, confraternizar como sempre fazemos. Iniciando o mês de novembro, nós temos aí amanhã o dia de finados, então que todos nós coloquemos as nossas intenções, as nossas vibrações e orações a tantos irmãos que desencarnaram, principalmente nesses últimos tempos, vitimados aí por essa pandemia. Então que todos nós dediquemos um tempo a esses momentos, a esses irmãos. E agora oremos. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, te rogamos neste momento o amparo para iniciarmos uma atividade na nossa casa de oração e trabalho, reconhecendo o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Pedimos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, que possamos neste momento fazer o estudo das suas lições, dos ensinamentos dos benfeitores amigos. E assim sendo, Senhor, certo do amparo bendito e amoroso e do amor de Maria, nossa Mãe Santíssima, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa atividade de reflexão na tarde de domingo. E nossa lição, especialmente, vai ser fixada no item, na questão 356, que se desdobra, que na verdade é o capítulo 7, retorno à vida corporal do Livro dos Espíritos. E nessa continuidade a gente vai falar sobre a união da alma e do corpo. É um item bastante extenso que ele se desdobra em 3 questões. Então essas 3 questões, que é a 356, A e B. E nós vamos buscando um entendimento de questões que às vezes nos pega muito de encontro às situações que a gente vivencia, questões que a gente não consegue perceber de imediato, porque está às vezes além da nossa compreensão, da nossa visão mais aprofundada sobre o que envolve, na verdade, a vinda do Espírito à Terra, a vinda do Espírito animar esse corpo, e que todas as demais questões que nos envolvem na reencarnação, ela vai nos apresentar sempre lições grandiosas. Fernando Pessoa diz que navegar é preciso, e nós vamos aprimorar e melhorar essa frase dizendo que reencarnar é preciso, e reencarnar sempre com a busca de aprendizado, de lições. Então, na 356, Kardec pergunta aos espíritos: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espírito? Então, primeiro é importante a gente entender ou a gente buscar a compreensão de como essa pergunta foi formulada. Kardec pergunta se é possível que na reencarnação ou entre os natimortos venha
algum espírito sem estar no corpo, sem estar animando aquele corpo, aquele pequeno corpo. E a resposta dos espíritos é a seguinte: alguns há, efetivamente, a cujo corpo nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha a se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Então, isso é uma questão bastante complexa e exige de nós um entendimento, uma busca de entendimento ampliado. Por quê? E aí, às vezes, nas nossas outras religiões, né, nas religiões tradicionais, nós vimos aí alguns dizer da fatalidade desse ato, sem absorver a essência do aprendizado. Então, Kardec pergunta se é possível que um corpo ali seja gerado sem que haja necessariamente um espírito animando. Porque sabemos que, e já vimos, né, vários outros colegas já falaram aqui, já que nós estamos na continuidade do item, do capítulo, que o momento da concepção é a ligação imediata do espírito, né? No momento da concepção, a ligação ela acontece instantaneamente, porque já havia ali uma programação reencarnatória para que aquele espírito fosse vinculado àquele feto desde o momento da concepção. Porém, como nada absolutamente é isolado, é uma lição isolada, nós temos essa situação específica dos natimortos, que acontece para um aprendizado dos pais. Uma criança o feto vai ser gerado, vai ser levado até muitas vezes um momento do parto, porém não vai ter vida, não vai ter a continuidade da vida, porque não havia ligado àquele espírito, ligado àquele feto, um espírito. E nós sabemos que a evolução aí da ciência, da genética, houve uma grande evolução. Nós temos aí até os clones para mostrar que a possibilidade de reproduzir corpos, mas nunca nenhum homem conseguirá reproduzir a vida, porque somente Deus pode nos dar a vida. Essa centelha que anima o nosso corpo é o espírito imortal que há em nós. Somente Deus pode dar esse sopro de vida a nós, criaturas humanas aqui. Então, quando Kardec questiona se há possibilidade de não ter nenhum espírito vinculado a um feto, um corpo de natimorto, e os espíritos respondem que há possibilidade, inclusive nesses casos, e isso não desconsidera as questões anteriores, quando diz que a fecundação, sempre quando há vinculação do feto, né, que o espírito se liga ao feto no momento da concepção. E nesses casos, em especial, vai haver essa lição. E para que isso vai acontecer? Qual é o propósito disso? E aí nós vamos buscar mais à frente. Pode chegar a termo de nascimento um ser desta natureza? Kardec está perguntando, tá, tudo bem. Não teve um espírito vinculado àquele feto, não vai ter um espírito vinculado àquele feto, e vai ser possível que esse feto tenha vida, já que não tem espírito animando? Algumas vezes, mas não vive. Isso significa dizer, a gestação ela pode ser levada até o último tempo, o 9º mês, pode ser feito ali até o parto, mas não haverá vida, por isso natimorto. A mãe pode passar por todo o processo de gestação, os pais, né, podem passar por todo o processo de gestação, mas não chegará como diz no popular, a criança vingar. Porque o que anima, o que dá vida ao corpo é o espírito. E se não temos um espírito animando o corpo, isso não vai ser possível ser, né, estendido aí
essa experiência de vida. E aí segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito, né? O Kardec está perguntando, então toda criança que sobrevive ao parto, que nasce, ela tem forçosamente um espírito animando o seu corpo? Aí os espíritos respondem a Kardec, que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Porque, para nós, seres humanos, o que nos dá vida, o que nos anima, é o espírito. O espírito anima o corpo. Há espírito sem corpo, mas não há um corpo sem espírito. Um corpo sem espírito é apenas matéria, é apenas uma massa. E nós revestimos aqui de matéria para aprender as lições memoráveis. E o Espírito Miramês dá umas explicações a mais para que nós tenhamos uma compreensão maior sobre este caso. Então ele diz assim, entre os natimortos, alguns efetivamente não têm a destinação de viver, por não haver, desde o princípio da sua gestação, no seio da mãe, determinado espírito para a devida reencarnação. No entanto, como já foi dito, existem almas que aceitam por renúncia ajudar na formação do corpo, o qual é nutrido pela sua mãe e tomado a forma humana para muitas lições que a vida possa dar. Que lições são essas? É claro que nós não estamos aqui generalizando e dizendo que toda a situação de natimorto é por consequência de que a mãe ou o pai não souberam lidar com as questões de maternidade de forma sóbria, de forma responsável. Porque muitas dessas lições, e essas lições, elas são sobretudo para que o pai e a mãe, passando por todo aquele processo de gestação, por todo aquele tempo de expectativa de gerar uma criança, de gerar um ser tão esperado no seio da família, e que se frustra ao final por não haver vida naquele feto. Então, provavelmente essas pessoas precisam passar por essas experiências para reconhecer quão valiosa é a vida, quão importante é o valor que nós precisamos dar à vida, à gestação, a todas essas questões. Podemos ter tido experiências pretéritas em que nós negligenciamos essa oportunidade, por várias naturezas, por várias circunstâncias. Então, nada na experiência da vida, da reencarnação, é por um motivo isolado. E Deus não permite que essas questões aconteçam sem um propósito. Então, Miramês segue aqui. O lar é um laboratório divino. O lar é um laboratório divino onde se fabrica a mais sofisticada roupagem para a alma, que máquina alguma tem a capacidade de fazer, além do corpo que se forma pelo amor do casal. É, pois, uma universidade valiosa onde opera a luz do Cristo sob as bênçãos de Deus para a educação dos espíritos, destinado a conhecerem a verdade. O lar, quando em Cristo, não somente dá oportunidade aos espíritos para a volta ao mundo, como indica os caminhos para a sua jornada. Então, quando essas questões nos acontecem, nós vimos ali o envolvimento entre os pais, a expectativa entre os pais, e há uma lição grandiosa para ser absorvida em todo esse contexto. No mundo espiritual, há multidões de espíritos desejosos de uma reencarnação, esperando que os encarnados possam lhe oferecer este presente do céu, para os seus corações ansiosos, na educação dos seus sentimentos. Certamente que existe uma luta muito grande para os espíritos reencarnar, devido às provações que para eles têm que passar nesse fechamento de ciclo. Nós também temos algumas
lições ou experiência de espíritos que estavam sim desejosos a reencarnar, mas diante da prova, diante da adversidade que eles já imaginam receber ou enfrentar no momento em que reencarnarem, se sentem afrontados ou amedrontados e se retiram dessa oportunidade. Nós temos os abortos espontâneos, quando não necessariamente está neste contexto, mas é também uma experiência, às vezes para os pais, muitas vezes ali aqueles dois espíritos que estão, ou aquele contexto de família espiritual que está ali predisposto a reencarnar, mas diante dos desafios, da prova, o espírito reencarnante desiste. E aí acontece o aborto espontâneo. E aí esse espírito não quer mais vir porque não se vê mais em condições de enfrentar aquelas dificuldades. É uma das questões que acontecem. Mas com as experiências espirituais nós temos um leque de situações. E nada pode ser limitado quando nós nos deparamos com experiências. Depende de cada um de nós e de como cada um de nós vamos absorver essas experiências. Dentre os natimortos, Miramês continua, dentre os natimortos também há ainda que raramente experiências dos engenheiros siderais em novos corpos com determinadas modificações no corpo genético do casal. Esse é o aprimoramento do ser humano. Não nos esqueçamos, nós estamos aqui em constante evolução. Tudo na vida vem da teoria para depois surgir na prática. Ou seja, aqui na Terra nós vivemos o reflexo do que acontece no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Tudo que na vida vem da teoria para depois surgir na prática, tendo enfim a conclusão da realidade, como realidade, a aprovação de toda a natureza. Há crianças que vivem minutos depois, tendo um espírito destinado a tomar como tomou o seu corpo. É um saldo. Elas deveriam viver apenas aqueles minutos para enriquecimento das suas experiências. Nós temos espíritos que atentaram contra a própria vida e que recebem essa experiência de retornar ao corpo, porque esse momento de reencarnação, onde o espírito reencarnante se predispõe a retornar ao corpo físico, é para o espírito um momento de grande aprendizado, onde ele precisa rever vários conceitos, vários ensinamentos. E de repente, para esse espírito, a experiência de continuidade da vida ainda não é possível, mas ele se predispõe a passar por todo esse processo já como reinício do seu aprendizado, da sua volta à consciência, né? A predisposição de se colocar no caminho de redenção. A Terra vai passar de mundo de provas e expiações, de provas, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, para o mundo de regeneração. Então o mundo vai passar de provas e expiações para a regeneração. Quando os que destinam a regenerar herdarão este paraíso formado, paraíso num modo de dizer, né? E assim, novos corpos que possam suportar todas as reformas morais e espirituais. Então, quando o mundo transformar, quando nós estivermos já com a Terra, não mais em mundo de provas e expiações, mas no mundo de regeneração, não são mais esses corpos que animarão a Terra, serão outros corpos. Então, aqui está mostrando, Miramês mostrando que os espíritos aproveitam esses momentos, essa oportunidade, para fazer os testes de aprimoramento do corpo, como essa nova terra regenerada ou novos mundos precisarão de ter corpos adaptáveis para essas realidades novas. Então, as coisas de Deus
não tem somente uma destinação, não tem somente uma lição específica. As lições são variáveis e é como uma universidade onde se formam homens para diversas atividades intelectuais. O Espiritismo, na sua grandiosidade, em se juntando com o progresso, oferece ao homem diversos meios de se educar na vida física e para a vida espiritual, saindo da vida que poderemos comparar chamando-a natimorta, para a glória da vida imortal, acompanhando Jesus e sentindo o Cristo pulsar em seu coração. E aí Miramês vem trazer esse conforto para nós, e como está, né, subtendido em todas as questões lá dos desdobramentos de A e B, de nos mostrar que tudo na vida há um aprendizado, há uma lição. E essas experiências, elas vêm nos mostrar uma variedade de lições. E nós precisamos estar receptivo a todos esses ensinamentos e não colocar numa caixinha isolada. Se nasceu uma criança natimorta é porque os pais precisam aprender que negligenciaram com a vida em outros tempos. Não necessariamente. Nós vimos aí como é amplo os ensinamentos de Deus. Os recursos divinos são insondáveis para a gente limitar. E de nossa parte, enquanto estudiosos da vida, dos ensinamentos espíritas, é sempre buscar uma visão sempre mais ampliada. E buscando esse ensinamento, nós só temos a agradecer. Agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade redentora, de nos permitir conhecer mais sobre a vida, sobre o mundo dos espíritos, buscando sempre a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual e moral. Que nós possamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e que neste momento irradie luz e paz sobre todos os corações na terra, que possamos seguir perseverante e que amanhã, no dia dedicado às vibrações daqueles que retornaram para o mundo dos espíritos, possamos dedicar os nossos momentos, os nossos breves instantes aos nossos irmãos desencarnados, que todos eles recebam a paz e o amor em seus corações e que não esqueçam jamais que são filhos amados de Deus, o nosso Pai. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, e que o nosso próximo encontro seja sempre mais recheado de paz e esperança. Muita paz a todos.